8 horas 28 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Estamos ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você acompanha esse programa daqui a pouco ao vivo agora. Reprise logo mais na Plena e daqui a pouco em podcast também em todas as plataformas aí de podcast. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos de volta conversando com o ex-vereador Jorginho Virgílio, falando aqui sobre vários temas, já falamos aí sobre vários assuntos hoje, com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Eu vou abrir esse bloco, vereador, com a pergunta do sociólogo, professor da UENF também, Roberto Dutra. Ele aqui ainda dá uma boa noite, a pergunta feita ontem lá no grupo de WhatsApp do Aloysio, do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e do programa Folha no Ar, cujo o senhor participa. E aí ele diz: vereador, como o senhor avalia esse cenário atual em Campos, da oposição presidir a Câmara com um governo politicamente forte? Às vezes parece que a oposição era mais ativa antes de presidir a Câmara Municipal do que agora. O senhor concorda? Bom dia, professor. Concordo sim. Antes da pacificação, a gente sentia a oposição mais forte. Agora no bloco anterior mesmo, né, a Luísa falou que hoje com os próprios discursos, né, na tribuna, que parece oposição realmente, é o Maicon Cruz, né, o vereador Maicon Cruz e o vereador Anderson de Matos, né? Os demais realmente pacificaram mais um pouco os seus discursos. Então, eu concordo com o professor, sim. Jorginho, vamos lá. Eleição do ano que vem. Você citou a pesquisa aí, e eu fiz, se preciso tiver acesso a ela, com exclusividade. Você falou do repórter dela vereador, né? E pesquisa, não só a vereador, qualquer pesquisa legislativa, ela é muito mais complexa que para a eleição majoritária, né? Legislativa não, perdão, proporcional. Para o Senado, por exemplo, é majoritária. Mas tirando o Senado, para deputado federal, estadual, vereador, ela é sempre muito complexa. Você mesmo citou o seu caso, né? Você foi muito bem votado, mas a conjuntura de fatores da proporcional, você acabou não se reelegendo. E a gente vai citar N casos aqui, N casos. Em Campos, Sivaldo Abílio, uma legislatura, quando o Marco Bacelar foi presidente a primeira vez, ele se elegeu com uma votação muito, muito pequena. Tem N casos. E candidatos que têm votação muito substancial que não se elegem, né? Candidato a vereador. Mas vamos pegar a menos complexa, digamos assim, que é a eleição a prefeito. Certo. A pesquisa de GPP de março deu uma grande aprovação ao governo Vladimir e colocou ele como franco favorito, né, para a eleição de outubro do ano que vem. É aquela coisa, né? Hoje a gente está em maio, né? Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 7 mais 9. Mais 9, 7, 9 vai dar 16. Eu falo 9 porque é no começo de outubro, né? Em 16 meses, muita água vai passar abaixo da ponte, pode inclusive derrubar a ponte, né? Bem, pode se repetir aquela frase, eu acho a frase genial, do ex-vice-presidente no governo Fernando Henrique Cardoso, ex-governador do Maranhão, ex-senador, Marco Maciel, né? Hoje falecido. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas você concorda que hoje Vladimir sai com um franco favoritismo para... Se a eleição fosse hoje, a prefeito, Vladimir seria franco favorito? Sem dúvida, né? A gente
não tem como negar isso, né? O Vladimir deu muita sorte, né? Assumiu o governo com arrecadação em alta, em recorde, batendo recorde, um governador que trata ele como filho quase, porque, como eu falei no bloco anterior, é o segundo prefeito de Campos, injetando dinheiro com força, a arrecadação federal e estadual em alta, e a máquina, né? A máquina tem um poder muito grande, né? Quanto mais como está funcionando hoje, né? Os funcionários com salário em dia, os RPAs com salário em dia, né? Ele fazendo várias obras, a maioria delas em convênio com o governo estadual. Então, tudo isso ajuda, não é inegável, né? Que isso tudo ajuda bastante ele a ser o franco favorito das eleições do ano que vem. Porém, nessa mesma pesquisa que você citou, né, o grande favoritismo dele dava ali, salvo engano, não me lembro bem, mas salvo engano, em torno de 70% de indecisos. Então, não tem eleição definida ainda. Vou puxar aqui os números, mas esse percentual de indecisos que você fala, ela se dá na espontânea, né? Aqui, vou puxar os números dela aqui. Eu que fiz, mas logicamente não vou lembrar de cabeça, né? Vamos lá. Aprovação de governo, GVP de março, tá? Vladimir tem aprovação de governo 55,5% dos campistas. A gestão considerada ótima para 21,7% e boa para 33,8%. 34%, que vai dar 55,5%, né? 34,8% considera o governo regular. Há pesquisa que tira o recorte regular positivo e regular negativo, né? Não foi o caso dessa. Então, você tira da conta. Eu falo para eleição prefeito, por óbvio, né? Sim. E ela é ruim ou péssima para apenas 8,8%. 3,3% ruim e 5,5% péssima. Em relação à intenção de voto, na estimulada, Vladimir teria, se a eleição fosse hoje, teria 50,4% dos votos, chegaria bem a 1,4% dos válidos. Caio Viana, 18,1% dos votos, 22% dos válidos. Marquinhos Bacelar, 5,8% dos votos, equivale a 7,1% dos votos válidos. Thiago Rangel, 2,9%, perfaz 3,5% dos votos válidos. Candidato do PT, não teve nome, foi o único que foi o partido, tá? Não teve nome. 2,6%, que vai perfazer 3,2% votos válidos. E CVC da direita Campos, 2,3%, e vai chegar a votos válidos 2,8%. Na espontânea, que foi o número que você citou, na espontânea, 38,6% votaria na espontânea Vladimir prefeito, 2,7% em Caio. A espontânea quer dizer, se eu falar Jaspa, é Jaspa, né? Então, 1% Rosinha, 0,9% Arnaldo Viana, 0,6% Carla Machado, 0,4% Marquinhos Bacelar, 0,4% Rafael Diniz, 0,3% alguém de fora da cidade, 0,3% Cassiano, 0,2% Natália, 0,2% o candidato não político, 0,1% candidato PT. Nulo nenhum, 7,7%, e não respondeu 46%. Jorginho, não são 70%, não. 70% para vereador. Na espontânea, prefeito, são 46%. Mesmo assim, é um índice muito alto, né? Quase a metade
da população ainda não se decidiu em qual candidato a prefeito vai votar. É um número bastante considerável. Mas em março, que estamos há 1 ano e 8 meses, março era 1 ano e 10 meses, né? Muito tempo também, né? Sim. Muito tempo. E para vereador, você logicamente que a gente pode falar aqui agora em pretenso pré-candidato, né? A gente fala em pré-candidato pela legislação que a gente tem que respeitar, né? Sim. O bacharel de Direito sabe disso melhor do que eu e Nogueira. Mas você deve concorrer, tem intenção de concorrer, melhor colocando, a vereador ano que vem? Sim, tem intenção a concorrer. Eu acho até, Aloysio, o mandato que eu fiz e a votação que eu fiz me credenciam a querer concorrer à próxima eleição. Né? A questão partidária na eleição passada me atrapalhou muito. Nos bastidores, Aloysio, antes das eleições, nos bastidores da Câmara, os vereadores que estavam lá na época sabem disso, se dizia assim, pô, Jorginho é o cara aqui, o vereador que está com mais possibilidade de reeleição por causa do partido, porque eu fui o único vereador da Câmara de Campos a apoiar o ex-deputado, né, o saudoso deputado João Peixoto. E João Peixoto fez um compromisso comigo, para minha reeleição, e estava cumprindo, não é? Com a morte de João Peixoto para a Covid-19, o partido desandou. Para você ter ideia, Luiz, o presidente do meu partido, na véspera da eleição, disparou no WhatsApp pedindo voto para um candidato do MDB. O presidente do DC disparou no WhatsApp pedindo voto para vereador para um candidato do MDB. Dá nome aos bois, Jorginho. Dá nome aos bois. O Gilmar mandou pedindo voto para Gustavo Potência. Então, além da morte de João Peixoto, ainda teve dirigentes do nosso partido atrapalhando para que o DC não fizesse candidato a vereador. Então, é aquela história, nós lutamos contra tudo e contra todos. E mesmo assim, fizemos mais votos do que 4 vereadores, fomos o 7º vereador mais votado e o vereador mais votado do partido. Então, por isso tudo, eu acho que já me credencia a ser candidato ano que vem. E partido, DC mesmo, com todas as dificuldades que você relatou que teve no partido? Não, olha só, eu ainda não saí do DC, vou até aproveitar esse pequeno espaço para falar da questão daquelas candidaturas, daqueles processos, 9 processos, que todo mundo só vê Jorginho Virgílio como autor de uma ação. Só que são 9 ações, inclusive uma do Ministério Público Eleitoral, daquelas questões de candidaturas fantasmas, né? Mulheres que foram candidatas tiveram 0 votos. Então não mudei de partido ainda porque o processo ainda está, né, em andamento, agora já no TRE, aguardando data para ser pautado, né, no plenário. Então, não faz sentido eu mudar de partido até que esse processo seja julgado, né? Se é que vai ser julgado. Já foi julgado no estado do Rio todo, no Brasil quase todo, só em Campos que ainda não teve julgamento no TRE. Mas dificilmente irei concorrer no DC. Isso vai depender muito, né? Da conversa que ainda vou ter com o deputado Rodrigo Bacelar, né? Que vai dar ideias, sugestões, para que a gente possa concorrer em um partido que dê possibilidades reais da gente voltar à Câmara de Vereadores a partir de 2025. Jorginho, governo Vladimir, 0 a 10,
nota, por quê? Vou dar um 7 para o Vladimir. Na realidade, o Vladimir, já desde quando ele estava exercendo o mandato de deputado federal, ele teve um bom desempenho. Já ali como deputado federal, eu falava isso com algumas pessoas mais próximas. E agora, na condição de prefeito, ele está tendo sabedoria, né? E tem conseguido tocar o município, né? Lógico, com dinheiro é mais fácil, né? Tocar um município com dinheiro é muito mais fácil. Alguns equipamentos da prefeitura ainda se encontram fechados, né? Por exemplo, né? Eu acho que ainda tem em torno de 20 postos de saúde que foram fechados na pandemia e que ainda não foram reabertos. Eu acredito que ele termine o mandato e não consiga. Eu quero que abra todos. A intenção, a vontade minha, eu quero que reabra todos os postos de saúde, policlínicas, mas acho muito difícil. Ainda falta em torno de 20. Você vê que a Vila Olímpica do Jockey Club foi reinaugurada agora há pouco tempo. Então, com todos esses equipamentos fechados, automaticamente menos gasto por erário, né? E muito dinheiro entrando, é mais fácil governar, né? Então, eu dou minha nota 7 para ele. Governo Cláudio Castro, 0 a 10, nota por quê? O governador Cláudio Castro, eu vou dar um 8 para o governador Cláudio Castro. Vou dar um 8 para o governador, porque não é fácil pegar um governo como ele pegou, né? Depois de um governador afastado, né? Aí você pega aquele período que você não sabe se você vai continuar ou se o governador vai voltar, mas ele também teve a questão da venda da SEDAI, né? O governo do estado acabou tendo dinheiro para tocar várias obras em vários municípios, né? Teve condições de manter o salário dos servidores em dia. Então, dou nota 8 para o governador Cláudio Castro, mas também fazendo a mesma observação que fiz com o prefeito Vladimir, né? Governar com dinheiro é muito mais fácil. Jorginho, você vota a questão, né? A lei faculta o voto ser secreto. Você manifestou ou manifestaria agora seu voto a presidente no ano passado, primeiro, segundo turno? Olha só, Aloysio, na eleição de presidente, na anterior, que estava naquela turbulência de Petrolão, aquele Lava Jato e tal, eu votei em Álvaro Dias na eleição passada. Primeiro turno. No segundo turno, eu voto desde os meus 16 anos. Nunca deixei de votar. No segundo turno, eu fui à urna e anulei o meu voto. Eu não quis votar no Haddad e não quis votar no Bolsonaro. Nessa eleição, a minha intenção era votar na Simone Tebet. Mas eu procuro ser um eleitor criterioso, né? Gosto de assistir debates e tal. A Simone Tebet acabou perdendo o meu voto no primeiro turno, quando ela falou no debate que ela iria dar R$5.000 para todo aluno que terminasse o ensino médio. E ainda completou na época. O aluno comprar uma moto, fazer não sei o que, não sei o que lá. Aquilo ali, poxa, eu que estudei e a única coisa que eu tive foi o incentivo dos meus pais, tem que estudar para ser alguém na vida.
e tal, nunca ganhei uma bicicleta por ter passado de ano, porque era obrigação passar de ano, que a gente só estudava, não trabalhava, e 5 mil reais para o cara fazer o que é obrigação dele, do cidadão, de estudar, então ela acabou perdendo meu voto ali, naquele discurso dela no debate, né? E eu, pelo não continuismo do Bolsonaro, acabei votando no primeiro e segundo turno no Lula. E o que você acha do... Então, vou perguntar. O governo Lula, o de Castro, a continuação do governo, né? Vladimir está agora no terceiro ano de gestão. Você tem mais tempo para poder avaliar, né? O governo precisa ter mais tempo. O governo Lula está entrando agora no 5º mês, é muito pouco tempo. E os dois governos dele anteriores, de 2003, eleito em 2002, iniciado em 2003, e de reeleito em 2006, 2007, 2010, tão distantes, né? Conjuntura mundial e tal era outra. Mas que nota daria para esses 5 primeiros meses do governo? 5 não. 4 meses, 10 dias do governo Lula, de 0 a 10, por quê? Como você mesmo falou, né? 4 meses é difícil de dar nota, né? Mas eu vou dar uma nota 6 para o governo Lula, principalmente porque é necessário, sabe, Aloysio e Nogueira, é necessário os entes políticos colocarem na cabeça que a eleição acabou. Eleição acabou. Esse clima de fla-flu que ainda está instalado, às vezes até dentro de núcleo familiar, isso precisa acabar. Eu acompanho eleição presidencial desde a eleição de Collor. Eu nunca vi essa situação que se encontra, que nós passamos na eleição passada, né? Pai deixando de falar com filho, filho deixando de falar com pai, irmão de igreja deixando de falar com irmão de igreja. Quer dizer, preciso, acabou a eleição, tá? Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, vamos tocar a vida, vamos torcer para que o governo dê certo, vamos torcer para que aumente o emprego, para que diminua os juros, vamos pensar no Brasil. Eu acho que é isso que nós temos que pensar no momento. A mesma nota que você deu foi para Lula, né? Você deu 6 para Lula, 8 para Castro e 7 para Vladimir. É pelo tempo? Sim, é pelo tempo. É muito pouco tempo para avaliar, Luiz. E eu estou achando, eu tô discordando, vamos dizer assim, da maneira em que alguns ministros de Lula têm se comportado em declarações, em entrevistas, sabe? Está parecendo que está com sangue nos olhos. E isso não é bom. Isso não é bom. A gente agora tem que esquecer o que passou, né? Deixar a justiça cuidar do que cabe a ela, cuidar, e o governo precisa cuidar de governar. O resto deixa para quem o que cabe a ele, procuradoria o que cabe a ele, justiça o que cabe a ele, e o governo precisa governar. Isso que eu acho. Em relação ao Bolsonaro, Campos, na nossa cidade, se revelou tanto em 2018 quanto agora em 2022, francamente bolsonarista, né? Uhum. Bolsonaro está numa situação parece complicada, né? Tem muito inquérito para responder. Tem 2 ex-colaboradores diretos, né? 2 pessoas muito próximas a ele, a saber, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres,
e seu ex-assessor, ex-assessor presidencial, o Coronel Cid, o Tenente Coronel Cid, presos. Uhum. E tem uma penca de inquéritos, de investigações. Como é que você acha que fica o ex-presidente Bolsonaro? E outra coisa, ele foi por tudo ou nada, né? Porque você foi vereador, você sabe, vereador goza de prerrogativas. Você gozava de prerrogativas como vereador que você hoje não goza mais. Sim. Você é cidadão comum hoje, né? Sim. Você, antes de você proferisse um discurso mais duro contra uma pessoa física ou jurídica, você podia alegar que é seu direito parlamentar de fazer crítica. Hoje você é direto na injúria calúnia e difamação, né? Ou na civil, alienação por danos morais, né? Eu só estou querendo dizer como é que muda, né? Você imagina de um presidente para um cidadão comum. Sim, sim. Você acha que fica a situação de Bolsonaro e do bolsonarismo? E especificamente do bolsonarismo em Campos? É o que eu estou dizendo também, é muito pouco tempo para avaliar, né, Luiz? Eu acho que tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, né? Tanto a questão do bolsonarismo em Campos, quanto a questão da própria núcleo político de Bolsonaro. Você sabe como é, né? Tem gente que está ali até agora, com Bolsonaro, não, estamos juntos e tal, mas a hora que a corda aperta, começa um e outro indo para a cadeia e tal, muita gente pula fora, né? Pula do barco. Então, tudo vai depender muito das cenas dos próximos capítulos disso tudo aí que você falou. Você acredita que Bolsonaro possa ser preso, até com bacharel em direito? Acredito que sim. Acredito que sim. Pelas acusações que ele já começou a responder, eu acredito que ele possa ser preso, sim. Tem uma série de investigações aí em andamento, né? A questão do cartão de vacina também. Não sei se isso gera essa. O que é muito importante de enfatizar é o seguinte: é a pessoa ter a condição de se defender. O judiciário, ele precisa cumprir a função dele, né? Sem interferência externa. Sem interferência externa. Eu tenho uma frase de alguém, não sei se a Luísa vai saber quem é que falava isso, mas se dizia o seguinte: no gabinete do judiciário, do juiz, do desembargador, quando a política entra pela porta da frente, o judiciário sai pela porta dos fundos. Os poderes são harmônicos, tem que ser, mas tem que ter independência e não pode ter influência externa em decisões judiciais. E nem estrelismo, sabe? Aconteceu muito durante um tempo no Brasil, cidadão preso, dá cara... E é tão engraçado que eu fazia essa comparação. Às vezes um cidadão comum estuprou uma criança, na hora que aparecia ele chegando na delegacia, colocava-se um véu na imagem do cidadão, para não mostrar o cidadão. Agora, quando era político, fazia-se questão de mostrar a imagem dele algemado, como aconteceu com o Cabral, até que eu nunca tinha visto aquilo antes no Brasil, com 2 bolas de ferro preso na canela. Então, parecia que usava como se um troféu. Não foi bola de ferro, não, perdão. Bola de ferro não é permitido, não. Foi...
realmente lembra alguns artefatos lá da escravidão, mas algemas que elas vão nos pulsos, seguem para uma corrente à cintura e da cintura aos tornozelos, sem bola de ferro. Então, desculpa aí o erro, mas é isso que eu estou dizendo, estava usando-se como um troféu. Então, eu acho que o judiciário tem que agir sem estrelismo, né? Dar a condição de quem quer que seja de se defender, né? O devido processo legal tem que seguir o seu rito, não é? E se a pessoa errou, vai pagar de acordo com o seu erro. Tem outro jeito. Tem uma declaração hoje aqui já em algum portal que eu vi mais cedo aqui, o Gilmar Mendes falando que essa coisa do 8 de janeiro começou lá em Curitiba. Talvez seja essa análise sua aí da influência judiciária com política, essa coisa toda. Pois não, Luiz? Desculpa, interrompi, desculpa. Não, Gilmar critica Lava Jato e Moro. Curitiba gerou o Bolsonaro e tem germe do fascismo. É o que ele fala, na verdade. Olha, Nogueira, você falou do Moro aí. Quando começou a Operação Lava Jato, eu confesso a vocês que eu admirava o trabalho do Moro. Mas quando ele aceitou, antes dele assumir, quando ele aceitou ser ministro de Bolsonaro, falei para mim, esse cara não vale nada. Por quê? Porque as ações dele na Lava Jato influenciaram diretamente nas eleições daquele ano. Então ele jamais poderia deixar a toga e ser ministro de Bolsonaro. Então ali ele perdeu toda a admiração que eu tinha por ele. Entendeu? É a questão que eu falei mais cedo, né? Da política e o judiciário, harmônicos, mas cada um cumprindo com o seu papel sem influência externa. Desculpa, mas aí, o caso de Moro, acho não, 6 dias antes do primeiro turno, de 2018, ele libera uma delação de Palocci. O que aconteceu ali? É só olhar as pesquisas, né? Tem gente que ainda questiona. As pesquisas são um retrato muito fiel do processo eleitoral, né? Mais difícil pegar no caso do legislativo, mas no caso do executivo é retrato fiel, digital, né? Setembro, foi até setembro, início de setembro, um mês antes da eleição, vai até setembro o Lula dizendo que era candidato, preso, né, contrariando a lei da Ficha Limpa que ele assinou contra o presidente. TSE julga, indefere, não tem o que fazer, Haddad, né? Haddad sai lá, inicialmente 3 pontos. Estava Bolsonaro primeiro, até Lula sair do processo, ele liderava as pesquisas. Lula liderou, é bom que se diga isso. Lula não liderou todas as pesquisas só de 22, não. Lula liderava desde 2018. E aqui nenhum juízo de valor. Reconhecer as pesquisas. Eu fiz todas elas. Lembro bem. Né? Quando o Lula sai, Haddad começa a... De repente, Haddad cresce 20 pontos. Aí assusta. É transferência de Lula, né? Estou falando de 2018. Há 6 dias do primeiro turno, e parece ter sido reação a esse crescimento muito forte de Haddad, ele passa Ciro e passa a ser quem vai fazer o segundo turno com o Bolsonaro, como de fato se concretizou nas urnas. Há 6 dias do primeiro turno, Moro libera para a imprensa uma delação do ex-homem forte de Lula, né, de Dilma também, Antônio Palocci, que ele sequer tinha aceito no juízo da ação penal. Olha só, não precisa ser formado de direito. Uma coisa que eu não entendo válida para mim, se você que
me dá uma resposta, Jorginho, faz uma revelação. E eu questiono você com fatos, eu não aceito que essa sua versão como verdade. Como é que eu vou amanhã publicar no jornal porque você falou a verdade? Sim. Não há lógica, percebe? Ali deixou muito claro que o objetivo dele não era jurídico, era político, né? E tem certo de razão. Quando o Bolsonaro se elege e o convida para ser ministro e ele aceita, né? Botou na cueca, né? Não, e ficou mais na cara ainda agora, nessa eleição, quando ele, depois de brigar com o Bolsonaro, se junta ao Bolsonaro e é uma das figuras que fazia parte da comitiva que ia aos debates, né? E ali, ao meu entender, dava uma demonstração, tipo meio que constranger o então candidato Lula, né? A presença dele ali ao lado do Bolsonaro. Então, realmente, ficou uma figura muito patética, o senador Moro. Quem gosta de Moro é Tecla Duran. A gente não é um senador da República, merece ser. Sim, claro. Impedido do mandato popular, né? Embora, como Jorginho disse, para se eleger e ganhar de Álvaro Dias, inclusive, em Paraná, ele teve que se aliar novamente ao Bolsonaro, senão ele não ganharia de Álvaro Dias, né? No Paraná. Paraná é um estado muito bolsonarista. Agora também e o Jorginho é bacharel em direito, né? É bom que auxilie a gente nisso. Porque não há dúvida nenhuma de que a figura mais importante do ano passado, em termos institucionais, foi o ministro Alexandre Moraes. Né? Não há dúvida nenhuma sobre isso. Né? Ele, enquanto presidente do TSE, ele não deixou que se repetisse 2022, que ocorreu em 2018. E foi muito duro, né? Inclusive para desmontar aquela palhaçada que fizeram no Nordeste lá, com a PRF. Transformando a PRF numa instituição respeitável como em polícia política, em Gestapo. Esse é o nome que se dá. Em Stasi. É o nome que se dá isso daí. E não é o perfil majoritário do PRF, que merece nosso respeito. Né? Galera de segurança nas estradas. Não está aí para garantir a eleição de político. Né? Enfim. Mas Alexandre Moraes, a gente tem que ter cuidado também, porque é a minha opinião, tá? Eu só quero tudo junto com vocês, para terminar minha participação aqui e partir para vocês. O que Moro fez, enquanto juiz de primeira instância, a gente tem que ter cuidado para não bater palma também para se fazer no Supremo, até porque no Supremo as consequências podem ser muito mais graves. Eu aplaudo o trabalho de Alexandre Moraes, mas acho, em princípio, está aqui um bacharel em direito para dizer melhor do que eu, não existe essa coisa de juiz presidir inquérito. Quem conduz inquérito é delegado e parquê, Ministério Público. Sem dúvida. Então, algo de errado. O juiz precisa ser provocado. O juiz precisa ser provocado para ele agir. Ele não pode ele mesmo dirigir o inquérito e ele mesmo julgar. Está errado. Concordo plenamente com você. Esses exageros aí de poderes, sejam eles na política ou principalmente no que a gente está falando aqui, judiciário, são extremamente danosos. A gente sabe bem disso. Tem que ficar muito, muito atento. Sim, a Luísa está correta. Muito atento para você não aplaudir um que está cometendo o mesmo erro do que a gente acaba de comentar aqui. Né? Bom, são 9h08. Eu só não entendi porque em 2h10 Jorginho não falou uma vez no Fluminense.
Mas tudo bem. E nós hoje estamos em maioria, né, Nogueira? 2-1. É que tem Beto. Salvação não tem jeito, essa praga não tem jeito, não. Beto tá aqui, ó. É 2-2. Eu Tá achei vendo? que o Luiz ia convidar o Rodrigo para ficar 2-2, mas não convidou, não. Eu estava entrevistando ontem, conversando aqui com o ele foi ex-preparador físico do Mirá, lá do Sudão. Eu falei, lá no Sudão tem flamenguista? Ele falou, tem. Eu falei, deixa isso de lado. Mas o segundo time de Aloysio, eu tenho certeza que é o Fluminense. Ah, sim, não tem a dúvida. O irmão dele é tricolor, pô? O pai era também. O pai também, então. O segundo time de coração dele é o Fluminense. Rapaz, fatalmente, se não fosse Zico, eu seria tricolor, mas eu vi Zico jogar, não deu pra ser outra coisa. Não dá. Na verdade, eu também sou Zico, eu até falei com ele, sou Zico Futebol Clube. O cara é um gênio com 70 anos aí, tá brincando de bola aí, não é brincadeira. Ai, meu pai. Ô, gente, aqui. Oi, pois não? Pai, só para terminar, o Jorginho falou, é para meu pai, sim. Meu pai era muito chateado comigo. E dane-se, pô, eu jogar. Mas nas últimas anos de vida dele, eu não gosto de ver jogo futebol com ninguém. Eu só vi, a única pessoa com quem eu assistia jogo de futebol era o meu pai. Eu não gosto de ver jogo de futebol com mais ninguém, eu gosto de ver sozinho, né? Não gosto de beber. Até gosto de beber, mas não durante futebol. Você não lembra depois do jogo, né? E nos últimos 2 anos de vida dele, quando era Fla-Flu, eu torci pro Fluminense por causa dele. Legal, mano. É isso aí. Bom, Jorginho, quero te agradecer por hoje, desejar sempre aí saúde e paz para você. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, Nogueira. Foi um prazer participar mais uma vez do Folha no Ar. Obrigado, Luizinho, pelo convite. E um bom dia, né? Uma boa semana para todos que nos veem, né? E também nos escutam pela Folha FM. E amanhã, parte dessa entrevista, eu, a Luísa, que define lá com o Rodrigo e com a equipe do Jornal Folha da Manhã, vem trazendo aí no impresso também detalhes dessa entrevista de hoje. Não é isso, Aloysio? Obrigado por hoje também. Correto, Nogueira. Na coluna Ponto Final de amanhã, parte dessa entrevista, feita com o Jorginho aqui, a quem eu agradeço. Né? Eu acho assim, aquele ditado de Ulisses Guimarães, né? Eu falei que Marco Maciel tem uma figura que Marco deixa muita saudade, né? Faz muita falta. O Ulisses sempre dizia, você acha essa legislatura ruim? Espera a próxima. E vamos começar a mais de Ulisses Guimarães, né? Jorginho, sem sombra de dúvida, na minha opinião, essa é a opinião. Estou mentindo, é juízo. De coisa que eu faço análise de fato. Né? Isso não, isso é minha opinião. Acho que o Jorginho, sem sombra de dúvida, era um dos vereadores que merecia se reeleger na última legislatura. E não se reelegeu. Né? A gente falou aqui, 1 ano e 10 meses, muita água passa, mas pode levar a ponte, pode tomar a ponte para um lado, tomar a ponte para o outro. Aqui da General Dutra, né? E o rio carregou tomou pela. E também tudo pode acontecer com o nada. Eu diria Marco Maciel de novo. Mas desejo sorte a Jorginho. É um vereador de tribuna. É um tribuno, o João tribuno, né? É um vereador de tribuna. Né? E sorte, Jorginho. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelas palavras, Luiz. Obrigado mesmo. Valeu, então. São 9h12, então amanhã o jornal bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes, também o Folha da Manhã, e de 7 às 9, a partir das 7 horas, estaremos de volta com o Folha no Ar. Você continue ligado, fique ligado na Folha FM, porque vem muita música e, claro, informação
sempre em primeira mão a partir de agora. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Baixando o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você tem acesso a todas as informações do grupo com a vacina Plínio Bacelar e também do Laboratório Plínio Bacelar. 9 horas e 13 minutos em Campos.